Olá, alunos, olá, alunas, professor Rodrigo falando, dando continuidade aos nossos temas na disciplina de Integração Serviço Ensino e Comunidade 1, nosso famosinho ISEC 1. Professor Rodrigo, ao lado de professora Rúbia, professora Andréia e professor Richardson. Hoje a gente vai falar sobre a origem da atenção básica em saúde no Brasil, dando alguns conceitos mais gerais, até porque vocês vão ver outros elementos mais aprofundados sobre esse tema e sobre outros temas em ISEC 2 e ISEC 3, com especificações mais precisas mesmo, apesar do pleonasmo do trecho, né? Mas para a gente poder falar sobre atenção básica em saúde no Brasil e remeter às suas origens, a gente tem que falar basicamente o que seria a atenção primária à saúde, a APS. Internacionalmente a gente tem como apresentada a atenção primária à saúde da própria APS como uma estratégia de organização da atenção à saúde voltada para responder de forma regionalizada, contínua e sistematizada a maior parte das necessidades de saúde de uma população, integrando as ações preventivas e curativas. É o que a gente já falou na aula passada sobre ser a linha de frente. Muitos alunos perguntaram qual é onde é que se inicia o sistema, onde é que acaba o sistema. Bom, onde é que acaba o SUS, onde é que acaba o nosso Sistema Único de Saúde, aí já é mais complexo, mas a gente sabe que a porta de entrada seria exatamente a atenção básica, a atenção primária à saúde, ok? A ideia da atenção primária foi utilizada como forma de organização dos sistemas de saúde pela primeira vez no relatório Dawson, lá em 1920, início do século passado. Vocês anotem na memória de vocês esse relatório, porque vocês vão ver bastante no decorrer da disciplina e das outras esse relatório que a gente vai falar mais para frente. No Brasil, a APS incorpora os princípios da reforma sanitária, que a gente também já viu, levando o Sistema Único de Saúde a adotar a designação Atenção Básica à Saúde, ABS, para enfatizar a reorientação do modelo assistencial a partir de um sistema universal e integrado de atenção à saúde, lembrando os princípios que a gente também já falou: a universalidade, a integralidade e a equidade. Esse tipo de modelo ele vai se contrapor ao modelo flexneriano. Que modelo era esse? A gente tem esses dois caras aqui, ó. Deixa eu até melhorar aqui para vocês. Pronto, agora dá para ver o nome dos bonitinhos. Esse era o Dawson, né? E esse era o Flexner, Abraham Flexner e Bertrand Dawson. Eles eram contemporâneos, tá bom? O Flexner era um pouco mais velho que o Dawson e ele propôs um modelo de atenção à saúde que veio antes do relatório do Dawson. E o relatório do Dawson, ele exatamente defendeu um outro modelo que seria melhor, mais atualizado, contra o modelo do Flexner. Vamos lá ver quais eram esses modelos, né? O Flexner ele tinha um modelo que tinha um enfoque preciso na cura e no tratamento, atenção por episódios, ou seja, a gente tem um modelo de saúde aqui que se foca em curar uma doença que já se estabeleceu ou estabelecer um tratamento para um mal crônico ou algo do gênero. Então, esse modelo aqui ele é voltado para o problema em si, que já aconteceu. A atenção se dá por episódios, quando existe então o aparecimento da doença ou não, centrada o quê? No profissional médico, centrada no médico, centrada também no hospital, seria o hospital o elemento principal de um sistema de saúde eficiente, e também voltado para a alta tecnologia e especialização, ou seja, é um modelo de saúde que valoriza as superespecializações em detrimento dos profissionais de saúde mais generalistas, sejam eles médicos,
enfermeiros, fisioterapeutas e por aí vai. Então é um modelo bastante hierárquico, hospitalocêntrico, como a gente fala, centrado na imagem do hospital, focado na imagem do profissional médico, hierarquicamente considerado superior aos outros, e esse sujeito deveria ser super especializado, tá bom? O Dawson, ele vai defender uma coisa um pouquinho diferente. O modelo do Dawson tem um enfoque na prevenção e tratamento. Ou seja, ao contrário do Flexner, ele não espera a doença aparecer para que seja disponibilizado o tratamento. Ele já faz um esforço para prevenir, impedir, não facilitar que esse mal aconteça, para impedir que essa doença venha a aparecer, para que os sintomas apareçam, para diminuir as chances daquela população de determinada região venha a manifestar algum tipo de problema. Então, ao invés da gente curar o problema que já está aqui, por que a gente não se foca em prevenir? É aquela máxima, né? É melhor prevenir do que remediar, tanto pelos efeitos colaterais que pode ocasionar para o próprio paciente, como para custos, como para a própria capacidade profissional de ter pessoas suficientes, enfim. O custo-benefício é muito melhor quando a gente se trata de focar na prevenção do que focar somente na cura e no tratamento. Houve também no relatório Dawson a defesa de um sistema de vigilância de risco, de verificar quais são os determinantes que cada região, cada lugar, cada comunidade, cada agrupamento possui e quais são os elementos de risco que estão presentes nessas regiões, nessas comunidades, que podem ser combatidos ou evitados. É falta de saneamento, é presença de uma doença endêmica da região, é a má alimentação, a fluoretação da água, é o escovar os dentes, enfim, uma série de medidas preventivas que, se tomassem, se fossem baseadas exatamente nessa vigilância de risco, poderiam ser evitadas. Esse também é um modelo multiprofissional, ou seja, o médico não trabalha sozinho. Se o médico, vocês melhor do que eu sabem disso, que um médico sozinho trabalhando, o que acontece? O paciente morre, né? É necessário um enfermeiro, é necessário o fisioterapeuta, o psicólogo, o fonoaudiólogo, enfim, o dentista, o profissional dentista. São todas profissões necessárias, e não são necessárias somente no âmbito da saúde em si. Não precisa ser somente um profissional formado num curso de saúde. Outros profissionais, como profissionais de serviços de saúde, profissionais do direito, profissionais, enfim, de várias outras áreas, também andam juntos com as áreas da saúde. Então esses profissionais também precisam ser incluídos para que um sistema de saúde, um modelo de saúde possa ser equilibrado e ser capaz de lidar com todos os, enfim, percalços no seu caminho. É necessário fazer uma rede assistencial hierarquizada, ou seja, é uma rede que começa pela atenção primária e vai até a atenção de alta complexidade, ok? Então a gente não vai receber todo mundo no hospital. A gente não precisa mandar todo mundo no hospital. O hospital é um ambiente perigoso. Um hospital é um ambiente com alto nível de infecção. O hospital é um ambiente caro. O hospital é um ambiente que não necessariamente precisa ser o foco de um modelo de saúde. As pessoas podem ir em unidades mais voltadas a resolver seus pequenos problemas, para que assim seja possível sanar melhor as suas necessidades de saúde. Então, basicamente o que a gente tem aqui no nosso sistema único, né? A gente tem as UBS, já tem a UPA, a gente tem os hospitais, enfim, é uma rede hierarquizada, onde, a depender da demanda, você é encaminhado para essa instância ou aquela instância. E também uma valorização dos profissionais generalistas. A gente precisa dos profissionais especializados? Claro que a gente precisa. O relatório Dawson não está sendo contra o profissional especialista, mas um dos problemas é que, quando você se foca apenas no profissional especialista, você perde uma grande capacidade de enxergar o todo, porque o especialista ele sabe muito, normalmente, né? O especialista ele sabe muito sobre muito pouco, né? Sobre uma área muito limitada.
E o generalista, ele é obrigado a ter um olhar mais amplo, mais interdisciplinar, para poder fazer com que todos esses conhecimentos caminhem juntos para resolver um problema. Então, é interessante que os profissionais generalistas sejam incluídos ao lado dos profissionais especialistas, porque uma mão lava a outra. Como eu estava falando, esse relatório do Dawson, que foi proposto foi uma proposta de reestruturação dos serviços de saúde lá em 1920 e que só vai dar as caras mesmo com a fundação do NHS na década de 40, esse relatório criticou o modelo do Flexner, o relatório que eu falei para vocês, que eu mostrei anteriormente para vocês, criticava a separação entre a medicina preventiva e a medicina curativa, ou seja, para algumas pessoas havia uma divisão em que médico que faz serviço preventivo está aqui nesse quadrado e o médico que cura está aqui nesse outro quadrado. Não é, o Dawson falava, não há necessidade de separar esses quadrados. O médico que cura também pode instruir a prevenção e vice-versa. Então não tem para que a gente desvalorizar a prevenção. O relatório propunha a ação coordenada de médicos generalistas capazes de atuar sobre os indivíduos e sobre as suas comunidades. Ou seja, é uma prática da medicina não voltada somente para o indivíduo, para o sujeito, mas para o contexto onde ele está, para a família onde ele está, para o local onde ele vive, como ele trabalha, onde ele mora, qual é a rua, quais são as condições, com quem ele tem relações, para exatamente proporcionar uma saúde melhor para o sujeito e para os demais membros da comunidade. E esse relatório também preconizou a organização regionalizada de serviços de saúde em 3 níveis. Como a gente falou, como eu mencionei anteriormente, os centros primários de atenção à saúde, depois os centros secundários e os hospitais de ensino. Esse relatório também apontava que o Estado deveria ser o provedor e controlador de políticas de saúde. Até essa época aqui não havia uma predominância de sistemas com presença do Estado como a gente tem hoje nos países europeus, na América do Sul e até na Ásia, com a região da América do Norte, como são só 3 países, então predomina também o modelo do Estado, embora os Estados Unidos sejam a exceção. O relatório também definia que os serviços de saúde seriam responsáveis pelas ações preventivas e curativas de forma unificada e que deveriam ser desenvolvidos por médicos generalistas preparados para atuar sobre o indivíduo e comunidade. E também já definia o distrito sanitário. Hoje o que algumas pessoas chamam de região ou área. Quando vocês tiverem a oportunidade de ir na UBS, os agentes de saúde normalmente eles falam a minha área, que é o que? A delimitação de uma região. Por exemplo, tem um bairro e aí eles pegam 3, 4 ruas e falam cada rua aqui é de um agente, cada agente cobre uma região e aí a gente monta várias regiões que juntas formam um distrito. Esse distrito sanitário aqui no Brasil ele é dividido pelas UBS, né? Cada UBS é responsável por uma região, a nomenclatura muda de país para país, mas esse relatório já definia esse modelo, que seria o quê? Cada localização delimitada deveria ser atendida por profissionais de saúde para que haja vigilância e o acompanhamento e, no caso, para prevenir e para promover saúde, né? Esse relatório, como eu falei, já definia o distrito sanitário, apontando que os serviços seriam de saúde para as famílias de uma região geográfica através da concepção de teias. Hoje a gente chama de rede, mas tem o mesmo significado. Essa concepção, que foi elaborada pelo governo britânico, né, o governo inglês, influenciou a organização dos sistemas de saúde de todo o mundo, definindo 2 características básicas da APS. Ou seja, esse modelo que a gente viu aqui é o modelo básico que a gente vai ver sendo reproduzido e adaptado, melhorado em praticamente todos os países que seguem a orientação de um modelo universal, ou mesmo nos países que seguem um modelo de saúde meritocrático,
ok? Em 78, a OMS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, realizaram a primeira conferência internacional sobre cuidados primários de saúde em Alma-Ata, no Cazaquistão, antiga União Soviética. Esse próprio evento gerou a famosa Declaração de Alma-Ata, né? Foi assinada essa declaração entre 134 países, defendia a seguinte definição de APS, denominada Cuidados Primários de Saúde. Propuseram um acordo e uma meta entre seus países membros para atingir o maior nível de saúde possível até o ano 2000, através da atenção primária à saúde, né? Ficou conhecida também como Saúde para Todos no ano 2000. Os cuidados de saúde os cuidados primários de saúde são os cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, ou seja, não adianta só ter cientificamente uma abordagem embasada, ela também precisa estar dentro dos padrões éticos e socialmente aceitos para serem realizadas, tá bom? A gente pode incluir, por exemplo, professor, do que é que o senhor está falando? A gente pode incluir práticas que são cientificamente comprovadas, mas que eticamente não são muito bem aceitas por diversos fatores que devem sim ser levados em consideração. Um dos exemplos disso é manipulação genética. É possível fazer manipulação genética, só que é possível fazer isso cientificamente? Há uma base científica para fazer isso? Claro que há, mas por que não pode fazer isso? Porque normalmente isso costuma resultar numa coisinha chata chamada eugenia, né? A eugenia é quando algumas pessoas acham que podem desenvolver seres humanos superiores e melhores através da modificação, seja pela seleção natural, artificial, ou seja pela modificação genética. E aí a gente entra com perigos de propagação de racismo e outras coisas do gênero. Então, por isso que a gente é bastante importante frisar essa parte aqui de que precisa ser cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance universal do indivíduos e famílias da comunidade. Os cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível aos lugares onde pessoas vivem e trabalham e constituem o primeiro elemento de um continuado processo de assistência à saúde. Por isso que a UBS está próximo das áreas residenciais, para que cuide das pessoas onde elas vivem, onde elas passam teoricamente mais tempo. Porque senão, já imaginou se todas as UBS fossem no centro da cidade, como é que se lidaria com isso? Como é que seria o transporte, o vai e vem dessas pessoas? Como é que os agentes acompanhariam a vida e o bem-estar dessas pessoas? Seria muito difícil. Então, a prática normal é que essas unidades sejam, e para que possa haver os cuidados de saúde, para que estejam próximos das pessoas e assim Eita, que agora enganchou. Terrível mesmo, viu? Viabilizando os mesmos. Agora foi. Com o movimento sanitário brasileiro, que resultou na própria reforma sanitária que a gente viu algumas aulas atrás, as concepções da atenção primária à saúde foram incorporadas ao ideário reformista, compreendendo o que? A necessidade de reorientação do modelo assistencial, rompendo com o modelo médico privatista vigente até o início dos anos 80. Lembrando que antes da reforma sanitária não havia o que a gente chama hoje de SUS. Então a reforma sanitária foi, querendo ou não querendo, bater de frente com esse modelo privatista de medicina que existia anteriormente no Brasil, que era um serviço muito precário para quem não poderia ter condição nenhuma, e quem tivesse ter um acesso de maior qualidade à saúde no Brasil era necessário pagar. A utilização do termo atenção primária à saúde caracteriza-se pelo desenvolvimento de conjunto bastante diversificado de atividades clínicas de baixa densidade tecnológica, o que inclui em muitos países, como no Brasil, as atividades de saúde pública. Lembrando, a gente define baixa densidade tecnológica porque a gente logo imagina que a atenção primária à saúde
está distante de uma alta complexidade que seria, por exemplo, um transplante, uma cirurgia cardiovascular que necessita de todo um maquinário, de toda uma tecnologia de ponta, de experiência dos profissionais, enfim, uma alta densidade tecnológica. Mas isso não quer dizer que seja um trabalho menos complexo, uma vez que é muito difícil, apesar de muitos esforços, manter o trabalho que a atenção primária à saúde faz no Brasil. A gente pensa assim, não, trabalho difícil é só do cara que lida com alta complexidade, que remove tumor de cérebro, que faz transplante de fígado, etc e tal. Não, gente, não tirando o mérito de quem faz esse trabalho, pelo amor de Deus. Mas não é porque a atenção primária à saúde não necessita desse maquinário, desses equipamentos, desses aparelhos, dessa técnica, desses instrumentos de alta tecnologia, que é um trabalho é um trabalho desprovido de complexidade e de densidade prática para ser executado. Tá bom? É um trabalho que demanda muito esforço, muita atenção, é um trabalho que demanda muito envolvimento, é um trabalho que demanda uma educação constante dos profissionais e dos pacientes. Então, longe da gente considerar, nesse caso aqui, como se fosse um trabalho inferior. Está longe disso. No entanto, porém, entretanto, contudo, esse termo, né, atenção primária à saúde, ele foi interpretado em alguns países como se fosse um programa focalizado e bem seletivo para ofertar serviços mínimos, reduzidos, conforme a gente pegou nesse autor, o Conil, em 2008, que ele escreveu. Ou seja, alguns países acreditavam que a atenção primária à saúde seria o que alguns chamam de atenção mínima. A gente tem que dar só o mínimo do mínimo para que essas pessoas possam ficar vivas e o resto elas correm atrás. Mas em outros países, particularmente em países europeus, no Canadá e aqui no Brasil também, a atenção primária é vista como o primeiro nível de um sistema de saúde com ofertas de serviços clínicos de qualidade, responsável pela coordenação do cuidado e a organização do sistema. Para seguir essa perspectiva, o Brasil passou a convencionar o termo atenção básica em saúde. Não, professor, atenção primária à saúde, atenção básica à saúde. É porque, teoricamente, nas convenções internacionalmente foi esse o termo, mas aqui no Brasil a gente usa atenção básica em saúde. Então, vamos lá. Só para repetir esse slide aqui com mais ênfase. A atenção básica não é atenção mínima. Ok, pessoal? A atenção básica não é feita para dar só o mínimo do mínimo necessário, não. A atenção básica promove e compartilha com as pessoas muito mais do que só o mínimo, porque o mínimo não é suficiente para manter a saúde das pessoas. As características da atenção básica, são 4, né, no caso. É desenvolvida com um mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas. Ou seja, essa é a atenção que foge daquela lógica de hospitais, de clínicas, necessariamente. Essa é um serviço que, em tese, vai até você, ou então está muito próximo de você, se estende por todo o território nacional. Em segundo lugar, deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da rede de atenção à saúde. É por aí que as pessoas devem entrar no sistema, é daí que os dados devem ser alimentados, é daí que o sistema deve, entre aspas, surgir, ter início e ser coordenado. Também, em terceiro lugar, orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. Todos esses elementos que a gente escuta muito falar, mas que muitas vezes a gente vê tanto em falta, seja na rede pública, seja na rede privada, né? Principalmente o
lancezinho aqui da humanização, né? Até que se prova o contrário, somos todos humanos, né? Eu aqui, vocês que estão me ouvindo, mas aparentemente alguns de nós, e isso serve para todos nós, né? Só para apontar o dedo não, porque nós às vezes cometemos esses deslizes, sim. Nós acabamos perdendo um pouco da nossa humanidade ao tratar com o outro, né? Em quarto lugar, considera o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral, ou seja, trata do sujeito, mas esse sujeito sempre está dentro de uma rede social, econômica, política, cultural, religiosa, que influencia no comportamento, nas práticas, na vivência desse sujeito. Outra característica da atenção básica: tecnologia de elevada complexidade, ou seja, exige elevado conhecimento para desenvolvê-la, e tecnologia de baixa densidade, não requer a utilização de equipamento de elevada tecnologia industrial. Que diferença é essa? Foi a diferença que eu citei ainda agora há pouco, né? É um trabalho complexo, exige elevado conhecimento dos profissionais para que esse trabalho seja desenvolvido e mantido. Porém, é um trabalho de baixa densidade tecnológica. Por quê? Porque não requer a utilização de equipamentos de elevada tecnologia industrial. Então, se a gente quiser fazer uma diferenciaçãozinha aqui entre eles dois, é basicamente isso. Para se fazer o trabalho é preciso um elevado conhecimento, uma complexidade cognitiva, de coordenação, de gestão, de logística. Porém, não é um trabalho que necessita de instrumentos de elevada tecnologia industrial. E as potencialidades da atenção básica são que, através do foco nessa atenção básica, a gente tem melhores indicadores de saúde, maior eficiência, maior eficácia no fluxo dos usuários dentro do sistema, tratamentos mais efetivos para as condições crônicas, ou seja, se a gente focar, como tantos outros países de primeiro mundo, mas não somente, focam na atenção básica, a gente tem uma maior eficiência do cuidado e mais práticas preventivas, ou seja, a gente tem indicadores de saúde melhores e a gente previne que doenças venham a se manifestar, porque, de novo, é melhor prevenir do que remediar. Na nossa linha do tempo, no processo de mudança do modelo assistencial à saúde da população brasileira, duas estratégias de atenção primária à saúde têm sido ou foram utilizadas pelo Ministério da Saúde: o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, o PACS, e o Programa Saúde da Família, o PSF. E quem vai continuar com vocês, se eu não me engano, é a professora Andréa. Eu encerro por aqui, espero que tenha ficado tudo claro para vocês. Qualquer dúvida, qualquer questão, a gente está disponível no fórum para tratar dessas questões, tá bom, pessoal? Tenham todos uma boa semana e é isso aí.